Fala aí, trader! Vamos a mais um vídeo aqui no canal Trader Supremo. Bem, o que é análise gráfica, né? A galera vem assim, porra, Jean, eu estudei, beleza, eu fiz o treinamento lá gratuito que tem no canal, mas, poxa, eu não entendi direito o que é análise gráfica, para que aquela coisa serve, por que eu estou estudando isso? Não sei. Então, cara, olha só, a análise gráfica é um estudo comportamental, ele não é um estudo do papel, não é um estudo se a ação vai subir, se a ação vai cair, não é um estudo se a ação é boa para comprar, se é boa para vender, se a ação é ótima. No meu entendimento, é a minha opinião, depois de longo tempo de estudo, longo tempo de dedicação, já desde 2003 fazendo operações de renda variável, eu consegui identificar que, ao conseguir aprender, foi a minha virada de chave, né? Onde eu consegui realmente entender como é que funciona a análise gráfica, que a análise gráfica é um estudo de comportamento. É um estudo de comportamento de quem? Cara, daquela massa de investidores que está operando aquele ativo. Então você não tem que entender se o cruzamento de uma média para cima ou para baixo vai dar compra ou vai dar venda. Óbvio que isso aí é o fundamento principal de uma análise, por exemplo, ou o rompimento de uma LTA, ou rompimento de uma LTB. Mas o que você tem que entender é se aquela massa de investidores está respeitando aquele estudo gráfico. Quando você coloca, por exemplo, um MACD coloca uma banda de Bollinger, que são estudos técnicos, né? Quando você coloca uma LTA ou um suporte em determinado nível de preço, lá tanto no gráfico diário ou no intradiário, o que você tem que identificar se é aquela massa de investidores que opera aquele ativo, que está operando, por exemplo, uma Vale, uma Petro, um Banco do Brasil, uma BB Seguridade, enfim, está operando aquele ativo, se ele está respeitando. Se ele não estiver respeitando aquele movimento, se aquela massa de investidores não utilizar o MACD naquela proporção padrão, por exemplo, e não respeitar aqueles cruzamentos, né, quando ele cruza da linha zero no histograma, cruza da linha zero para cima, ou ele tem um cruzamento da mais rápida com a mais lenta, se a massa de investidores não estiver olhando aquilo e aquele ativo não respeitar, quando o ativo não respeita um indicador, não é sinal que o ativo não está respeitando, em si a massa de investidores que está operando atualmente aquele papel não está identificando nem está respeitando aquele indicador técnico. Se aquela massa de investidores não está respeitando aquele indicador técnico, não faz sentido você ter ele no teu setup de operação. Então você tem que verificar dentro da tua ação, dentro do que você estiver operando, seja no mercado futuro ou seja no mercado à vista, o que você está operando, se aquela massa de investidores respeita aquele indicador técnico, respeita aquele nível de suporte e resistência, se ele respeita a média que você está usando. Então é um jogo de teste e acerto, vai ficar testando. Por exemplo, a média 5,21, vou utilizar. Se eu uso exponencial, uso aritmética. Eu vou testando e verificar os últimos cruzamentos, os últimos pontos de entrada e de saída, se aquele ativo ele respeitou aquilo. Se aquele ativo respeitou, significa que a massa de investidores que está operando aquele papel respeitou aquele indicador, respeitou aquele movimento. Se a massa de investidores respeitou aquele movimento, existe a grande possibilidade da massa de investidores continuar respeitando aquele movimento a partir daquele momento. E aí você consegue antecipar o movimento, seja de entrada ou seja de saída. Isso é uma matemática perfeita? Não. Ué? Não vai te indicar ali, certamente, algum momento da história daquele papel, a massa de investidores que opera aquele ativo vai mudar. O cara deixou de olhar cruzamento de MACD e passou a olhar banda de Bollinger. O que vai acontecer? O MACD para aquele ativo não vai fazer mais sentido. E aí você tem que estar acompanhando aquele papel e fazendo a substituição dos seus indicadores técnicos conforme você vai estar identificando o que a massa está respeitando mais. Em cima da massa, o que a massa estiver respeitando mais é aonde você vai estar fazendo as suas operações. Espero ter ajudado a você entender um pouquinho mais sobre análise gráfica, análise técnica, entendido um pouquinho mais sobre o mercado de ações, esses estudos que a gente utiliza para identificar ponto de entrada ou ponto de saída de um ativo. E, se você gostou, compartilhe esse conhecimento para outras pessoas, que a gente está deixando aqui totalmente gratuito. E tem um treinamento de graça para você aqui, gratuito no canal. Uma playlist com 72 videoaulas falando só sobre análise gráfica, análise técnica, para você entender um pouco mais sobre esse assunto. Além do mais, ainda temos um treinamento de opções gratuito também, com mais 12 videoaulas, e eu estou produzindo mais
conteúdo para vocês, tá bom? Grande abraço, ótimas operações e até a próxima semana. Tchau, tchau!